Fala, segundo ano, show! Já tivemos nossa apresentação do trabalho bimestral, foi muito bom, estão todos de parabéns. E agora nós vamos ter a nossa videoaula que vai falar sobre indústria e infraestrutura, certo? Primeiro vamos compreender novamente o que é indústria. Nós já falamos sobre isso, mas aí eu vou deixar aqui um lembretinho para você. É a transformação de toda matéria-prima, certo? É quando a gente retira aquela matéria-prima e transforma em algum produto. E a indústria, ela passou por 3 estágios. O primeiro estágio foi o artesanal, no segundo estágio, manufatura, e no terceiro, maquinofatura. Ou seja, no primeiro estágio, aquele que era feito de forma artesanal, individual, um a um, tá? No segundo momento, na manufatura, com auxílio de ferramentas para desenvolver aqueles produtos, e ali no terceiro, que é já com a utilização de máquinas e outros tipos de objetos que auxiliavam ali a rampa elétrica, né, alguns tipos de máquina a vapor, e a gente entra aí na terceira fase industrial, no terceiro estágio. Com a Revolução Industrial, a gente tem o impulsionamento do capitalismo. Então, o capitalismo é impulsionado a ser ainda mais forte na sociedade, a desenvolver uma sociedade de consumo, porque aí a gente vai criar também 3 modelos que vêm junto com essa Revolução Industrial. 3 formas de se industrializar, de se fabricar alguma coisa. Que a gente vai ter o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Não vamos entrar ali de novo, porque já falamos bastante sobre os 3, já fizemos até atividades, tá? Mas sabe-se que, posteriormente a isso, a indústria ficou forte na sociedade e aí a gente começa a desenvolver uma sociedade de consumo. Se produz em grande escala e se tem a necessidade de termos pessoas comprando, de impulsionar o mercado, estimular o consumo. Tá? E há, junto com esse impulsionamento, com essa busca de consumidores, o deslocamento industrial. Esse deslocamento, ele acontece por diversos motivos, por diversas condições, tá? Sejam ela produção, matéria-prima, mão de obra, localização e demanda, tá? Então, tudo isso impulsionou esse deslocamento industrial, que antes estavam todos localizados ali na região da Europa, tá? E aí passa a se distribuir pelo hemisfério. A demanda por produtos e uma produção com uma mão de obra mais barata faz alguns países crescerem industrialmente. Transforma esses países em grandes polos para receber as indústrias. E aí a gente precisa falar um pouco também de infraestrutura, porque para receber essas indústrias, ou se criava uma infraestrutura, ou elas mesmas se disponibilizavam a desenvolver essa infraestrutura a fim de se estabilizar naquele continente, naquela região. Isso porque eles são bonzinhos? Não, porque eles tinham isenção de impostos, eles tinham o controle da matéria-prima daquela região, ou eles conseguiam ali uma mão de obra muito, muito boa para eles, ou seja, bastante e muito pequena para pagar, né, para pagar os seus funcionários. Nós temos aí, ao decorrer dessa industrialização toda, de todo esse complexo sistema que foi se formando em volta da industrialização, a tecnologia, a entrada de tecnologias, a inovação tecnológica e a busca por tecnologias para se desenvolver de forma mais barata ainda, a transformação da matéria-prima e novos produtos com um custo baixo. Afinal de contas, junto com a indústria, a gente traz também aí um caráter de capitalismo, um caráter de lucros altos e baixo custo para desenvolver aqueles produtos, tá? E isso ocorre ali após a Revolução Industrial. E aí a gente chega numa grande
um grande tema, que é as inovações tecnológicas. Por quê? Porque elas vêm transformar a forma de se industrializar, transformar o processo industrial. As novas tecnologias trazem aí para nós, né, para esse mercado industrial, uma nova maneira de transformar essa matéria-prima, com um custo diferenciado de forma diferenciada, e amplia as questões de marketing em cima dos seus produtos, para que amplie o mercado consumidor. Esse mercado consumidor vem em busca de produtos, e aí a gente entra também num tema muito importante, que é a obsolência de produtos. É aquele produto que você compra hoje e daqui a algum tempo ele já não tem utilidade, né? Ou a sua tecnologia já não é mais tão interessante. A gente vê isso muito nos smartphones, roupas, sapatos, tá? Então, tudo isso vem mudar a forma de se consumir o produto. Isso também entra no contexto de globalização. Lembra que já falamos sobre isso? Que é aquela rede de informações que muda muitas vezes até a forma cultural que uma população está se desenvolvendo ou se transforma através de uma novela, de um filme, de uma música. Tudo aquilo também vai influenciar a forma de se conectar com o mundo e de se consumir os produtos que estão ali em volta, certo? Nessa transformação tecnológica, a gente vai ter aí um controle de mercado. Olha só, um controle de mercado. Isso é muito importante. Após todo esse período industrial, eles vêm buscar o controle do mercado consumidor, certo? E esse controle de mercado, ele tem alguns itens que a gente pode citar aqui, que são as transnacionais, tá? O que significa esse termo? São empresas que elas atuam em pelo menos 2 países diferentes, tá? Então, são empresas que se unem de países diferentes ou que migram de seus países, deixando uma filial no seu país, né, de origem, para atuar em um outro país. Essa organização econômica, ela vem atuando em país buscando uma fatia maior do mercado. Depois nós vamos ter o holdings. O Google me ajudou a pronunciar. Holdings, que seria, na sua tradução literária, exploração. Ou seja, são empresas que se unem para explorar uma fatia maior do mercado e explorar as empresas a quais estão unidas, tá? São empresas menores que acabam se unindo a uma que tem um poder econômico maior, e essa empresa maior vai deter o controle, tá, sobre todas as empresas. Ela vai possuir a palavra final sobre a atuação daquela empresa no mercado, nos produtos, de diversas formas, tá? Depois nós vamos ter aí o trust, que o Google também me ajudou a pronunciar. Trust, que na sua tradução literal significa empresas. Contudo, essa nomenclatura, tá, ela entra nas questões dos proibidos, tá? O trust e o cartel, eles não são bem aceitos, bem vistos pela sociedade econômica. É uma exploração que ocorre de forma indevida, vamos dizer assim. Ou seja, o trust é a união de empresas que visa o controle da matéria-prima daquela região, daquela localização, daquele lugar. Então, eles controlam para deter toda a estrutura de controle daquela matéria-prima. Se eles têm controle sobre aquela matéria-prima, eles também vão deter controle do preço do produto final, certo? O cartel. O cartel, ele se mantém muito dentro da questão do consumo. Por quê? Porque ele tem uma autonomia empresarial diferenciada. Ele vai dividir o mercado consumidor entre eles. Não são empresas que se unem verdadeiramente. Essas empresas se combinam e elas vão manter os mesmos preços para produtos, as mesmas condições, às vezes de parcelamento.
Então, a gente não consegue explorar aquela venda daquele produto. Eles sobem junto, eles diminuem junto e eles detêm o controle daquela fatia de mercado através da prática de preço do produto final, tá? E aí nós vamos ter também os dumpings, que o Google Tradutor, mais uma vez, vem me ajudar a pronunciar. Não quis, mas são dumpings. Não tem uma tradução literal para esta palavra, tá? Mas esse termo é utilizado pelos cartéis que se unem e vendem o seu produto abaixo do preço de custo, mais barato que o preço de custo, para sufocar o mercado que está em volta, para falir, para acabar com a concorrência. Ele vem para exterminar a concorrência, tá? Da região, do mercado local e se manter atuante solitário, sozinho. Após ele aniquilar essa concorrência, ele pode promover o preço que ele quiser, o valor que ele quiser em cima dos seus produtos. E aí, por último, que também entra no controle de mercado, nós vamos ter o controle das tecnologias, o monopólio tecnológico, ou seja, aquelas empresas, aquelas que detêm as patentes, as invenções, as inovações, as formas de produções de determinadas tipos de fabricação, determinados tipos de industrialização. Eles mantêm com eles, não passam para ninguém, e aí com isso eles também conseguem sufocar o mercado, porque eles já sabem como promover aquele produto, como desenvolver aquele produto, sem gerar uma concorrência que consiga realmente alcançá-los. Agora nós vamos falar um pouco da economia industrial no Brasil, tá? Nós, no Brasil, desde a colonização, somos grandes produtores de bens primários, agrícolas e minerais, tá? Passamos, então, a ser o consumidor de bens de consumos duráveis, ou seja, nós produzimos a matéria-prima, exportamos a matéria-prima e compramos o produto final daquela própria matéria-prima. É um círculo aí que ocorre nas questões industriais lá nos séculos passados aqui no Brasil. Ainda perpetua grande parte da nossa economia de bens primários, agrícolas, minerais, mas já temos uma gama maior de produção industrial, de consumo e de produção, de exportação de bens de consumo duráveis, tá? Então a gente vai ter aí na apostila de vocês um gráfico muito legal, uma tabela muito interessante, onde a gente mostra que 21% da produção nacional da economia industrial gira em torno de alimentos e bebidas, 11% de derivados de petróleo e biocombustível, 10% de veículos automotores, lembrando que somos exportadores da América Latina, exportamos para países como a Argentina, como o Paraguai, o próprio Chile, compram carros feitos aqui no Brasil, por fabricantes de multinacionais aqui dentro do Brasil. 10% de químicos, tá? E 6% de máquinas e equipamentos. Também a gente vai ter aqui uma concentração de indústrias de multinacionais internacionais que vêm e montam suas fábricas aqui. Isso seja por incentivos fiscais, seja por uma série de benefícios que eles encontram aqui no Brasil, inclusive uma mão de obra mais barata, tá? A gente vai ter um exemplo, uma empresa, a ABB, que vem para o Brasil para desenvolver elevadores, motor para equipar plataformas de petróleo. Então, a gente vai ter algumas empresas que vêm produzir bens de consumo duráveis, né, equipamentos, outros tipos de máquina que serão utilizadas em outros tipos de fábrica. Tá? E aumenta o setor de serviços no Brasil, de prestação de serviços.
tá? Ou seja, aumenta o nosso setor terciário, o de comercialização, o de serviços, não só de produtos, na venda e revenda de produtos finais, mas também na questão de vender ali serviços. Tá? A industrialização do Brasil, ela vem tardia, inicia-se lá entre 1890 e 1930, e na sua primeira fase vai ter ali uma predominação, um predomínio de empresas têxteis, de vestuário, calçados e alimentos. E aí, junto com essas empresas que estão se formando no Brasil, nós temos o café, que é a grande rede da economia do Brasil, tá? Anteriormente, a nossa rede econômica era a comercialização de escravos. Passamos, então, para o café com a abolição dos escravos, e depois a gente tem aí o predomínio de algumas empresas já entrando no Brasil e se desenvolvendo, tá? Na era Vargas, lá no ano de mais ou menos 1930, a gente tem um crescimento industrial, porque a base ainda é a agroexportação, tá? Mas aí tem um investimento, um crescimento industrial. E aí no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver o nosso crescimento industrial se mantém aí por um período, tá? Que vai até a década de 70, mais ou menos, onde deixa de ser o principal eixo econômico a agricultura e passa a ser agora eixos econômicos importantes, questões industriais, atividades industriais dentro do Brasil, tá? Essa transformação vem no pós-guerra, tá? O mercado consumidor interno se fortalece, se amplia, aumenta, então vê uma demanda de consumo dentro do próprio país, aqui no Brasil. Há também a chegada desses estrangeiros, uma população que vem aí conhecedora de alguns produtos, adaptadas a alguns produtos, buscando novos produtos, tá? Também. E há uma tarifa na importação para que se aquecesse o mercado interno. Então, comprar de fora acabou sendo mais caro do que comprar internamente. Isso foi realmente para aquecer o mercado interno, para estimular o mercado interno de consumo. As empresas estatais, elas já têm um olhar diferente sobre a infraestrutura do Brasil, a fim de desenvolver aqui no Brasil um olhar para a nossa economia, um interesse em trazer empresas para se desenvolver, para fazer com que o nosso setor industrial fosse fortalecido, crescesse no Brasil. Temos aí mais 2 tópicos na nossa apostila, que eu quero que vocês façam um mapa mental, tá? E, mais uma vez, criem uma pergunta referente a esse mapa mental que vocês estão fazendo. São poucas páginas, da página 26 até a página 32. É curtinho os temas, temos aí bastante gráficos, mapas para serem interpretados. Então, deem uma atenção especial para os mapas, para os gráficos. Eu vou estar à disposição para vocês tirarem dúvida, das 8 da manhã às 18h20, todos os dias da semana. Pode me chamar que eu respondo, a gente faz videochamada novamente, o que vocês precisarem, tá bom? E eu vou deixar para vocês 2 atividades no portal, sendo uma que nós já conversamos hoje de manhã, algumas questões para vocês fazerem, tá? E a outra é esta que eu acabei de passar para vocês, um mapa conceitual da página 26 à página 32. Valeu, galera, muito obrigada.